Ok, então, meus amigos, aqui é o professor Marcelo, de volta aos comentários à Lei de Licitações. Opa, tô tão acostumado, né? De volta aos comentários à Lei de Recuperação Judicial e de Falência. Desculpa. Bem, curta o vídeo, inscreva-se no canal e, se possível, ajude aí o Resenha Forense com apenas R$ 2 por mês no Apoia-se. O link está na descrição do vídeo. Ou ainda sendo membro, o link fica aqui embaixo também. Tá, a gente chega no capítulo 6º-A, que é uma novidade, né? Ele foi incluído pela Lei 14.112 de 2020, e ele regula a assim chamada insolvência transnacional. Olha, havia necessidade, né, de termos alguma roupagem normativa sobre isso, né? Como é que funciona um processo de insolvência que resvala em várias nações? Como que isso tem que funcionar, né? O Brasil tinha que se adaptar a alguma normatividade aí. Então vamos ver como ficou. Seção primeira, disposições gerais. A gente parte do artigo 167-A hoje e a gente vai até o artigo 167-E, tá? Então, disposições gerais sobre, deixa eu subir aqui, sobre a insolvência transnacional. Né? Ou seja, insolvência em várias nações. Basicamente é isso. Artigo 167-A. Este capítulo disciplina a insolvência transnacional com o objetivo de proporcionar mecanismos efetivos para: número 1, cooperação entre juízes e outras autoridades competentes do Brasil e de outros países em caso de insolvência transnacional. Né? Como é que vai funcionar a comunicação entre os juízes? Como que vai ser? 2, aumento da segurança jurídica para a atividade econômica e para o investimento. Claro, né? Se você sabe como é que a lei no país, como que a banda toca no país, você se sente mais à vontade para fazer um negócio, você dá segurança aos credores, você reduz a possibilidade de dano, você aumenta a realização do ativo e assim vai. Inciso terceiro. A administração justa e eficiente de processos de insolvência transnacional, de modo a proteger os interesses de todos os credores e demais interessados, e dos demais interessados, claro, inclusive do devedor. Claro, ele é interessado, né? Às vezes sobra alguma coisa para ele, por que não? A gente estudou isso até aqui, né? Inciso 4. A proteção e a maximização do valor dos ativos do devedor. Vamos colocar assim, ó, maximização. Proteção e maximização. Inciso 5. A promoção da recuperação de empresas em crise econômico-financeira com a proteção de investimentos e a preservação de empregos. Ó, o que mais interessa é isso aqui, ó. Proteção de investimentos e preservação de empregos. E, inciso 6º, a promoção da liquidação dos ativos da empresa em crise econômico-financeira com a preservação e a otimização da utilização produtiva dos bens, dos ativos e dos recursos produtivos da empresa, inclusive os intangíveis. Então, essa é a ideia, tá? Então, os objetivos aqui. A letra da lei é uma coisa meio bonitinha, né? Vamos que vamos. É uma coisa até meio que instintiva, né? A gente imagina que seja para isso, mas é importante colocar aí, tá? É como se o Brasil estivesse falando alguma coisa para as autoridades de fora. Olha, a gente tem uma lei agora e a gente pensa assim, tá? Então a gente quer resolver o problema, ou ajudar a resolver o problema. Parágrafo 1º. Na interpretação das disposições deste capítulo, então, interpretação sobre as regras de insolvência transnacional, deverão ser considerados o objetivo da cooperação internacional, a necessidade de uniformidade de sua aplicação e principalmente a observância da boa-fé. Então, aí é como se fosse uma LINDB dentro da lei de recuperação e de falência, né? Então, é uma norma interna dizendo, olha, juiz, interprete assim, tá? Veja os objetivos da cooperação transnacional quando for o caso de se valer de um procedimento auxiliar com um juiz ou órgão internacional ou estrangeiro, enfim, né? Procure a uniformidade da aplicação, né? Para não ver a bagunça. E, claro, respeite a boa-fé, observe a boa-fé, né? Parágrafo 2º. As medidas de assistência aos processos estrangeiros mencionadas neste capítulo formam um rol meramente exemplificativo. Então a ideia não é engessar, a ideia é ilustrar, exemplificar, né? Dar caminhos. De modo que, por outras medidas, ou melhor, de modo que outras medidas, ainda que previstas em leis distintas, solicitadas pelo representante estrangeiro, pela autoridade estrangeira ou pelo juízo brasileiro, poderão ser deferidas pelo juiz competente ou promovidas diretamente pelo administrador judicial com imediata comunicação nos autos. Facilita bastante, né? É uma desburocratização da recuperação ou da falência
num nível transnacional. E tem que ser assim, né? Pelo menos em boa medida. Parágrafo 3º. Em caso de conflito, as obrigações assumidas em tratados ou convenções internacionais em vigor no Brasil prevalecerão sobre as disposições deste capítulo. Faz sentido, né? Então, a lei aqui não pode mexer num acordo internacional brasileiro, né? Então, realmente, aqui a lei está dizendo algo até meio óbvio. Parágrafo 4º. O juiz somente poderá deixar de aplicar as disposições deste capítulo se, no caso concreto, a sua aplicação configurar manifesta ofensa à ordem pública. Quer dizer, aqui já resvala um assunto de interesse brasileiro, né? Aqui já resvala na nossa coisa julgada, por exemplo, né? Aqui já entra no imóvel situado na nação, não é bem assim, e assim vai. Aqui tem crédito tributário, e assim vai. Parágrafo 5º. O Ministério Público intervirá nos processos de que trata este capítulo. É alguém para ajudar ali, né? MP, vamos falar junto aí, vamos estudar o direito internacional, vamos ver como é que é a legislação dos ordenamentos envolvidos, vamos contar com a ajuda da MP, né? Parágrafo 6º. Na aplicação das disposições deste capítulo, será observada a competência do STJ, prevista na alínea I do inciso 1º do caput do artigo 105 da Constituição, quando cabível. Eu acho que essa competência aí é para o exequatur, né? Pera aí, artigo 105, só um minutinho. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, inciso 1º, processar e julgar originariamente, a linha I, homologação de sentenças estrangeiras e concessão de exequatur às cartas rogatórias. É exatamente isso, né? Exequatur, no latim eclesiástico. Aqui, entra aqui. Então, quando for cabível, claro, a lei aqui está falando óbvio, né? Ela está meio que lembrando, olha, tem um negócio chamado exequatur, né? E é muito útil, porque assim você traz eficácia judicante, né? Executiva, por que não, para uma sentença estrangeira. Então é um mecanismo muito útil, diga-se, numa falência transnacional, né? Acho que é até meio óbvio o que eu estou falando aqui. Ok. Artigo 167-B. Para fins do disposto, ou melhor, para os fins deste capítulo, considera-se. A lei vai trazer um rol com vários conceitinhos, Antes de lê-los, quais são os conceitos? Processo estrangeiro principal, processo estrangeiro não principal, representante estrangeiro, autoridade estrangeira, estabelecimento, tá? Então são 6 conceitos aí que a lei trouxe no artigo 168-B e a gente vai estudar então todos esses conceitos agora. Processo estrangeiro é qualquer processo judicial ou administrativo de cunho coletivo, inclusive de natureza cautelar. Engraçado, né? De cunho coletivo, inclusive de natureza cautelar. Ou seja, entra aí uma falência estrangeira, né? Entra aí também uma ação civil pública estrangeira, por que não? Mas aqui eu acho que a lei está focando na recuperação ou no concurso de credores estrangeiro, né? Inclusive de natureza cautelar, aberto em outro país, de acordo com disposições relativas à insolvência. Insolvência, né? Nele vigentes. Então, é um processo coletivo em âmbito de insolvência, ou seja, é uma falência ou uma recuperação judicial, ou mesmo um concurso de credores, tal como o nosso aqui, quando não há recuperação judicial nem falência, né? Quando não é empresarial, enfim. Em que os bens e as atividades de um devedor estejam sujeitos a uma autoridade estrangeira, né? Para fins de reorganização ou liquidação. Quer dizer, a empresa está situada no Paraguai, no Brasil e na Argentina. Você precisa fazer uma falência e uma recuperação judicial. É óbvio que as nações vão ter que conversar entre si, né? Vai ter que ter uma comunicação de todos os poderes judiciários aí envolvidos, né? E aí entra uma questão de soberania, uma série de coisas. Inciso 2º, processo principal, ou melhor, processo estrangeiro principal é qualquer processo estrangeiro aberto no país em que o devedor tem o centro de interesses principais. Quer dizer, é o lugar chave ali, né? É o juiz localizado num lugar chave envolvendo um devedor estrangeiro, enfim, tá? Inciso 3º, processo estrangeiro não principal. Qualquer processo estrangeiro que não seja um processo estrangeiro principal, ou seja, é um conceito por exclusão, né? Aberto em um país em que o devedor tem estabelecimento ou bens. Quer dizer, o devedor até está lá, mas não é a chave, né? Não é ali que ele vai conseguir todos os atos, os principais atos jurisdicionais ou, enfim, administrativos ou até de arbitragem para o soerguimento da empresa ou para a falência. Inciso 4º, representante estrangeiro é a pessoa ou órgão, inclusive nomeado em caráter transitório, que esteja autorizado no processo estrangeiro a administrar os bens ou atividades do devedor,
ou a atuar como representante do processo estrangeiro. Enfim, é o síndico estrangeiro. Basicamente é isso. Inciso 5, a autoridade estrangeira é o juiz ou autoridade administrativa que cuide, né, de um processo estrangeiro, né, é quem toca o processo estrangeiro. E sexto, estabelecimento é qualquer local de operações em que o devedor desenvolva uma atividade econômica não transitória com emprego de recursos humanos e bens e de bens ou serviços. Quer dizer, uma fabricante de veículos, né? Está em Buenos Aires, está em São Paulo e está em Assunção, né? Então, esses locais, esses galpões, essas fábricas são estabelecimentos, né, para fins de insolvência transnacional. Artigo 67-C. As disposições deste capítulo aplicam-se aos casos em que, número 1, a autoridade estrangeira ou representante estrangeiro solicita ao Brasil um processo, solicita assistência, na verdade, no Brasil, para um processo estrangeiro. Quer dizer, alguém lá fora está numa falência, numa recuperação judicial ou algo similar, e este alguém lá fora tem coisas aqui no Brasil que interessam para aquele processo. Aí a autoridade brasileira vai prestar informações e executar atividades jurisdicionais que se mostrarem necessárias. Observada, é claro, a ordem pública brasileira. Inciso 2. Assistência relacionada a um processo disciplinado por esta lei. Assistência relacionada a um processo disciplinado por esta lei que seja pleiteada, né? Tá estranho. É pleiteada em um país estrangeiro. Quer dizer, que assistência relacionada a um processo disciplinado por esta lei é pleiteada em um processo estrangeiro. Enfim, agora é o sentido contrário do que eu acabei de exemplificar, né? Inciso terceiro, processo estrangeiro e processo disciplinado por esta lei, relativos ao mesmo devedor, estão em curso ou simultaneamente, ou seja, existe falência ou recuperação aqui e no país estrangeiro. Inciso 4, credores ou outras partes interessadas de outro país têm interesse em requerer a abertura de um processo disciplinado por essa lei ou dele participar, né? Ou o sujeito quer se habilitar, ou mesmo ele quer pedir uma falência ou a própria recuperação judicial do seu devedor, né? Enfim. Artigo 67-D. O juízo do local do principal estabelecimento do devedor no Brasil, e vejam, este conceito já é estudado e vislumbrado lá no começo da nossa série. Vejam o primeiro vídeo, tá? O que significa principal estabelecimento. Mas enfim, o juízo do local do principal estabelecimento do devedor no Brasil é o competente para o reconhecimento de processo estrangeiro e para a cooperação com a autoridade estrangeira nos termos deste capítulo. Parágrafo 1º. A distribuição do pedido de reconhecimento do processo estrangeiro previne a jurisdição para qualquer pedido de recuperação judicial, de recuperação extrajudicial ou de falência envolvendo o devedor. Quer dizer, uma prevenção aí, né? Parágrafo 2º. A distribuição do pedido de recuperação judicial, da recuperação extrajudicial ou da falência também previne a jurisdição para qualquer pedido de reconhecimento do processo estrangeiro relativo ao devedor. 167-E. Acho que é o último de hoje, né? É isso aí. 167-E. São autorizados a atuar em outros países, independentemente de decisão judicial, na qualidade de representante do processo brasileiro, desde que essa providência seja permitida pela lei do país em que tramitem os processos estrangeiros, primeiro, o devedor, na recuperação judicial e na recuperação extrajudicial. Segundo, o administrador judicial, na falência. Então, eles já têm autorização legal, tá? Não precisa de decisão nesse sentido. Então, a lei já autoriza que eles atuem como representantes, né, no processo brasileiro ou do processo brasileiro, desde que a lei estrangeira autorize, claro, né? Então, aqui eu errei a cor. Então, ó, o devedor na recuperação judicial e na recuperação extrajudicial, e, se houver falência, só o administrador judicial. Cuidado com isso. Parágrafo 1º. Na hipótese de que trata o inciso 2 desse caput, ou seja, do administrador judicial, no caso de uma falência, fazer uma atuação estrangeira, né, no estrangeiro, poderá o juiz, no caso de omissão do administrador judicial, autorizar terceiro para a atuação prevista no caput. Quer dizer, o administrador está inerte e ele tem que atuar, né? Ele precisa atuar para realizar o ativo, por exemplo. Então, pode ser que o juiz designe alguém para tanto. E não quer dizer que ele esteja de má fé, né? É que, poxa, tem que viajar, tem que ter um know-how muito específico. Então, a lei autoriza, ó, chama um terceiro expert aí, um representante, para fazer esse ato. Parágrafo 2º. A pedido de qualquer dos autorizados, o juiz,
mandará certificar a condição de representante do processo brasileiro. Bem, pessoal, é isso. A gente não terminou ainda. Tem mais coisas aqui sobre a falência ou recuperação transnacional. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.